Gente, todos pegaram a folhinha aí, pessoal? Depois vou pegar. Mais alguém ficou sem aí? Deixa eu levar mais um pouquinho, não tem mais gente, vamos 3 aí. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou procurador federal aqui, sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou relator de falência e recuperação há alguns anos na faculdade e também outras matérias relativas ao direito empresarial. A nossa ideia aqui é tentar atender uma demanda originária da Procuradoria da Fazenda Nacional, que queria uma revisitação geral à falência, à recuperação judicial e extrajudicial de empresas, bem como algo mais específico que pudesse ajudar nessa relação da fazenda pública com os processos de falência e recuperação. O professor Parentoni, na aula passada, acabou abordando vários temas, vocês tiveram a oportunidade, foi bem com vocês, discutiu vários temas, igual ele começou brincando, eu peguei só o início, né, que ele ia falar dos problemas, não cada um com os seus problemas, mas cada um com o problema dos outros, e então ele tentou ver como expandir esse polo, esse aspecto subjetivo do processo de falência, estendendo responsabilidade a outras pessoas que são não devedor falido. A minha ideia aqui com vocês, na verdade, eu trouxe um roteiro de aula de hoje, eu não tenho a pretensão de esgotá-lo hoje. Na verdade, eu pus aí como proposta tudo que diz respeito à falência, a gente vai tratar primeiro, por ser um tema mais fácil, mais conhecido por todos, por estar relacionado à ideia de uma execução universal, então mesmo que aqueles que não têm tanta prática na área, por saberem de execução, vão entender melhor. E na segunda aula a gente trataria de recuperação judicial e extrajudicial, e nos dois casos, uma primeira visão mais geral, mais rápida, introdutória, para rememorar alguns conceitos que talvez não estejam firmes com todo mundo, e a partir daí só questões polêmicas envolvendo a fazenda pública nesses processos. Esses temas foram tirados da jurisprudência e às vezes de pontos doutrinários controversos, então vocês podem perceber que tem uma parte introdutória, talvez o tópico 2, mais uma visão geral na aula de hoje sobre falência, e depois aí é a falência no processo, a fazenda pública diante do processo de falência do seu devedor. Então, são praticamente 3 páginas. A minha meta hoje é tentar cobrir aí umas 2 páginas e pouquinho. Na próxima aula a gente acaba essa questão da falência e entra na recuperação, que acaba sendo uma temática menor, porque na prática a fazenda pública ainda está lijada do processo de recuperação judicial, né? Então, fiquem tranquilos, nós vamos conseguir cumprir todo esse programa, mas não precisa de ser hoje, tá? Parte dessas reflexões ficarão para a próxima aula. Então, essa é a situação da temática aqui nesse curso que a gente está dando, tá? Como eu disse na aula de ontem também, eu estive aqui no começo, nem todos estavam presentes, a gente acabou invertendo a ordem. Na verdade, eu ia tratar desses pontos mais específicos da relação da fazenda pública com esses processos, e na sequência o professor Parentoni viria com esses outros temas um pouco mais amplos, um pouco mais abertos, que não são só da falência e recuperação, mas que têm repercussão sobre esses procedimentos também. A questão foi um problema de agenda meu e dele, que ele tinha alguns compromissos, eu também, a gente inverteu a ordem. Então, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. O interessante é vocês terem acesso a todas essas informações, né? Bom, então vamos começar falando sobre a falência, especialmente na falência na Lei 11.101 de 2005. Vou digitar aqui, na Lei 11.101 de 2005. Na verdade, o que vocês sabem sobre falência? Claro que muitos sabem, estão muito na prática ali, mas o que vocês pensam sobre falência? Qual que é a lógica da falência? Qual que é a finalidade de um processo de falência? O que vocês acham? Se a gente pegar na lei, vai haver uma ideia de que por meio da falência, o devedor, a pessoa jurídica, a sociedade empresária ou empresário individual, deve ser afastado da sua atividade
e os seus ativos serão usados para satisfação dos credores. Em outras palavras, nós estamos falando de um procedimento de liquidação patrimonial. A ideia da falência é solucionar todas as pendências patrimoniais do devedor. Então, quando eu penso na fazenda pública olhando para a falência, ela tem, a fazenda pública tem que ter consciência de que tudo relativo ao patrimônio do devedor será solucionado naquele processo. Vejam que eu estou falando de falência. Depois nós vamos discutir recuperação judicial e extrajudicial. Tudo que eu estou falando agora é só de falência. Então, claro que a fazenda pública tem que estar atenta a esse processo. Se ela ficar fora desse processo, se ela não participar desse processo de alguma forma, ela não vai receber seus créditos, independentemente da natureza. Não só tributários, mas mesmo créditos outros, de outras naturezas que são titularizados pela fazenda. Então, a gente da fazenda tem que começar a dar importância a esses processos. Por isso, no início da aula, que eu estava perguntando para o pessoal do Estado, para o pessoal da Fazenda Nacional, como vocês têm atuado na prática. Porque, especificamente, eu não trabalho aqui na Procuradoria, no setor de cobrança. Mas eu sei que aqui a gente não tem uma atuação especializada junto às varas empresariais aqui que cuidam de falência e recuperação. A Procuradoria da Fazenda, pelo Fábio, que me informou que eles já estão trabalhando, são 2 procuradores que atuam perante as varas empresariais, tentando melhorar a arrecadação estatal. E ele divulgou um dado bastante interessante. Em São Paulo, nas varas empresariais de São Paulo, só a atuação perante as varas empresariais que cuidam da falência e da recuperação é maior do que todo o restante da Procuradoria em matéria de cobrança de dívida ativa. Então vejam que é importante entender esse processo, é importante intervir nesse processo de falência, que há grande possibilidade aí de aumento da satisfação dos créditos do Estado. Mas quando a gente fala da lei de 2005, então, ela, assim como a lei anterior, ela prevê essa ideia de uma liquidação patrimonial. Essa liquidação patrimonial vai ocorrer no curso do processo de falência. E ao lado da falência, ela traz as figuras da recuperação judicial e extrajudicial, que vamos estudar na próxima aula, mas só antecipando, são mecanismos para tentar se evitar a chegada do devedor ao âmbito da falência. Vocês vão ouvir todo um discurso doutrinário, às vezes jurisprudencial, sobre a preservação da empresa, que anima toda a lei 11.101 de 2005. Se a gente pensar na própria parte da falência, a preservação da empresa está presente. Quando a lei fala que eu vou afastar o devedor dos seus ativos e tentar solucionar as pendências patrimoniais, a lei prevê vários esquemas, que a gente vai ver hoje um pouquinho mais adiante, para que esses ativos sejam transferidos às mãos de um terceiro, que esse terceiro dê continuidade àquela atividade econômica, dê continuidade àquela unidade produtiva que existia ali, dê continuidade às relações de trabalho, mantendo os postos de trabalho e daí por diante. E na recuperação, a ideia é que o devedor possa se recuperar, possa sair da sua crise econômica e financeira, mas ele continua à frente dos seus negócios, e lá na recuperação a gente não está falando em liquidação patrimonial. A ideia é que lá corra tudo bem e que ao final do processo ele retome normalmente as suas atividades e aí o Estado possa cobrar no futuro. É óbvio que a recuperação pode resvalar na falência e aí volta toda a discussão da nossa aula de hoje, que é a primeira aula sobre a matéria. Em linhas gerais, então, a lei traz essas 3 figuras, digamos, a falência, a recuperação judicial e a extrajudicial. Um problema, contudo, por conta da lei de 2005, que vocês todos têm que estar atentos, é que na prática a gente tem processos de falência tramitando sob a égide da legislação anterior e processos correndo de acordo com a nova lei. Não sei se todos se lembram disso, mas a lei de falências, nas suas regras e disposições transitórias, ela estabelece que ela só se aplica a processos ajuizados após o início da sua vigência. E como a gente sabe, os processos de falência demoram às vezes décadas, nós temos tramitando processos ainda regidos de acordo com a lei de 1945. Então, isso é um cuidado que temos que ter. Falências iniciadas antes de 2005, não me lembro certinho a data em que a lei entrou em vigor, elas seguem o rito e toda a parte de direito material da lei antiga. Falências iniciadas
propostas após o início da vigência da lei de 2005 seguem tudo da lei nova. Isso demanda um cuidado muito especial na análise da jurisprudência. Há questões que estão previstas de forma diametralmente opostas no âmbito da lei de 2005, se comparada à questão no âmbito da lei de 45. Então vocês têm que tomar cuidado. Às vezes a gente pega precedente recente do STJ falando uma coisa que é totalmente diferente daquilo que está previsto expressamente na lei de 2005, mas aquele precedente cuida de um recurso especial relativo a um processo definido pela legislação anterior. Então, o primeiro cuidado que vocês têm que ter é saber com qual processo vocês estão lidando de falência. É um processo da lei nova, que não é mais tão nova assim, ou ainda é um processo regido pela lei antiga. E a gente vai ver que há detalhes sobre a fazenda pública que são totalmente diferentes conforme se trate de um ou de outro processo. A falência e seus pressupostos. Bom, aqui eu vou pôr no quadro algumas ideias. Eu não vou usar a PowerPoint porque eu trouxe as colunas para vocês. Eu prefiro seguir o quadro de uma maneira um pouco mais clássica. Espero que todos possam ver aí. Eu vou tentar não atrapalhar aqui. A minha ideia é pôr algumas, digamos, talvez uma linha do tempo do processo de falência e falar sobre alguns dos principais temas de maneira genérica nessa parte introdutória da aula, para depois virmos com as questões relativas à fazenda pública nessas várias fases do processo de falência e de acordo com mecanismos processuais adequados ao processo de falência. Quando eu falo, então, em pressupostos da falência, a gente tem na doutrina, e isso é praticamente unânime, 3 pressupostos. O pressuposto subjetivo, a quem se aplica a legislação falimentar. E aí, nesse particular, eu estou me referindo tanto à falência quanto à recuperação. Né? Quem a Lei 11.101 de 2005 sabe? Basicamente, a empresários individuais e sociedades empresárias. É o que diz o texto da lei. Há algumas figuras excluídas, mas a gente pode pensar também em figuras incluídas a posteriori, não expressamente. Por exemplo, a IREL. Surgiu em 2011, a lei já estava em vigor, mas a IREL, empresa individual de responsabilidade limitada, quando tiver atividade empresarial, porque a gente tem que fazer esse parênteses, né? Existem IRLs registrados em cartório de registro civil de pessoas jurídicas que não têm atividade empresarial. Estas, em caso, não estariam sujeitas à legislação falimentar. Então, a primeira coisa aqui eu estou falando de falência, então, de empresários ou sociedades empresárias. A gente pode agrupar, então, a IREL e MEI, microempreendedor individual, que surgiu depois, que, para efeitos do Código Civil, ele nada mais é do que um empresário individual, né? Então, pensem que a gente vai lidar com a falência, então, diante desses sujeitos. No grosso, nós estamos falando de sociedades empresárias, a maioria é falência de sociedades, não de empresários individuais, e mais ainda, de sociedades limitadas. A maioria das falências diz respeito a sociedades limitadas, porque elas são o maior número de sociedades registradas, muito mais do que o de SA. Claro que existem falências judiciais, né? Mas em menor número. Estou falando quantidade de processos que se eventualmente resolverão. O grosso é falência de sociedades. Grande maioria. Bom, pressuposto material. Pulando esse pressuposto subjetivo, aqui, claro, como eu disse, é só uma parte introdutória para a gente entrar nas questões da falência. Nós não vamos falar sobre quem está excluído, quero só ficar com a regra. Tá? Pressuposto objetivo material como desenvolvido. Por que eu decreto a falência de alguém? Quais são os casos legais de decretação de falência? O que eu levo alguém à falência? Vocês acham que o juiz, para decretar uma falência, ele examina a solvabilidade da empresa, a condição patrimonial dela, se ela tem um patrimônio negativo ou positivo? Vocês acham que o juiz interfere dessas situações? Quais são as hipóteses de decretação de falência, senhoras? Contabilidade e atos de falência, né? Atos falimentares, latos sensu. Basicamente isso. Então, lá no artigo 94 da Lei de Falência.
São os casos de cabimento da decretação da falência, digamos assim, né? A mais comum dela é a incontrolidade do devedor. Lá no artigo 94, inciso 1º, a gente tem a seguinte redação: sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Vamos só entender essa hipótese porque é a mais comum, tá? Os atos falimentares são condutas outras previstas na lei, nos demais incisos e alíneas desse artigo 94, mas são incomuns, são raros, até porque são de difícil comprovação. Então, na prática, quem vai pedir a falência pede com base nessa hipótese, porque é algo que se prova muito facilmente. É mera prova documental que você consegue, de plano, instruir a petição inicial e demonstrar a ocorrência da hipótese. Então, está lá no artigo 94. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga em vencimento dívida líquida materializada em título ou títulos executivos, cuja soma perfaça no mínimo ali 40 salários mínimos na data do requerimento da falência. Títulos protestados, perdão, se esquece específico. Vamos lá. Sem relevante razão de direito. A própria lei nos dá exemplo. Ela fala assim que não será decretada a falência, quando requerida com base nessa hipótese, se o devedor, por exemplo, provar prescrição do título, falsidade do título, extinção da obrigação por qualquer outro meio de extinção da obrigação, vícios no instrumento de protesto, depois nós vamos falar disso mais adiante. Então, é um rol meramente exemplificativo, mas que nos traz a ideia de que, se houver uma razão jurídica para não haver o pagamento, é óbvio que não está configurada a hipótese. Então, essa inadimplência, esse inadimplemento tem que ser sem uma causa jurídica. Se houver uma causa jurídica para tanto, pode sim haver um inadimplemento por parte do devedor. Os títulos, a obrigação tem que estar materializada em título ou títulos executivos. Por que a ideia de título ou títulos executivos? Porque nós estamos falando de uma execução compulsão. Para eu deflagrar esse procedimento, eu preciso de título executivo. Né? Título ou títulos, porque às vezes o mesmo credor tem vários títulos que ele tem que somar para implementar os 40 salários mínimos. Ou a própria lei admite expressamente a formação de direito de consórcio ativo. Né? Eu posso ter vários credores se reunindo para requererem em conjunto a falência do devedor comum. Né? Não tem problema nenhum, eu posso ter um direito de consórcio ativo. Isso não é impedido pela lei, pelo contrário, é expressamente admitido. Essa obrigação veiculada no título executivo tem que ser líquida. E esse título executivo tem que estar devidamente protestado. Mais para frente a gente fala sobre detalhes a respeito desse protesto, porque tem uma construção jurisprudencial sobre esse protesto para fins alimentares. A gente vai falar dele um pouquinho mais adiante, quando a gente tentar discutir se a falência, a fazenda pública pode ou não requerer falência. Aí a gente vai falar se a gente entender que ela pode, como ela deveria fazer, como ela deveria aprontar, preparar esse seu requerimento de falência. Certo. Existem alguns documentos de dívida que não são títulos executivos, mas são passíveis de protesto. Eles podem instruir esse pedido de falência ou tem que necessariamente ser título executivo? Necessariamente. A lei fala título executivo justamente por se tratar de uma execução ou compulsão. Processualmente, você está instaurando uma execução ou compulsão. Se você não está habilitado a entrar sequer numa execução individual, quanto mais instaurar uma execução com compulsão. Mas antigamente, até antes de 2005, o pessoal entrava com a falência, né, com o pedido de falência, como se fosse ação de execução. Né? Sim, como sociedade. Depois de 2005, né, teve alguma coisa na lei que alterou essa questão, ou eles ainda continuam entrando com o pedido de falência? Né? Como sociedade de execução. Na verdade, esse é o ponto que a gente vai chegar agora. O que a lei tentou fazer aqui, vocês viram? Eu só posso promover uma execução acima de 40 salários mínimos. A tentativa aqui eram duas. Primeiro, não se decreta falência por valor irrisório. Segundo, tentar evitar que a falência seja usada como um mero meio de cobrança. Tentar evitar essa prática comum
de, ao invés de se promover uma execução individual, requerer-se a falência do devedor, como uma tentativa de receber antecipadamente, porque, sendo o devedor solvável, ele vai lá e faz o depósito elisivo e a questão se resolve. Né? Então, isso na lei, pela lógica da lei, não se pretende mais isso. Embora, na prática, hoje, possa ser utilizado para cobranças acima de 40 salários mínimos. Não há nenhum impedimento legal a isso. Porque antes não tinha essa limitação. Não. Você pedir falência por qualquer valor. Né? Agora, com a lei de 2005, a gente tem esse piso aí de 40 salários mínimos. Marcelo, no caso de dívidas abaixo de 40 salários mínimos por credor, pode-se formar o litisconsórcio? Litisconsórcio ativo para justamente implementar o valor mínimo. Ou, se for um único credor, como eu disse, somar-se-ão todos os títulos para poder pedir a falência. Tá? Mas tem que ter esse pedido mínimo de 40 salários, esse valor mínimo de 40 salários mínimos. Bom, vocês estão vendo aí, sem a gente entrar em muitos detalhes sobre essa hipótese legal, que é muito fácil de ser provada a hipótese, né? Achei que você ia pegar tudo. Obrigada. Tá faltando muito. Obrigada. Não, está bem. Obrigada. É muito fácil de ser comprovado. O devedor não pagou, ele não tem razão para não ter pagado. Eu tenho o título executivo, está protestado para fins falimentares, eu junto esse título executivo protestado, ele é de mais de 40 salários mínimos, eu peço a falência do devedor. A não ser que ele tenha algum motivo razoável, como a gente viu, ou ele prove que o título está prescrito, ou que a obrigação já foi satisfeita de qualquer modo, e aí por diante, vai ser decretada a falência dele, salvo se ele fizer o depósito elisivo, né, para evitar essa decretação da falência. Isso é isso que eu queria falar para vocês, né, sobre o pressuposto material. O que eu preciso para decretar a falência de alguém? E ressalvando o que a gente perguntou e vocês responderam no começo, o juiz não investiga a questão patrimonial do devedor. Ele se satisfaz meramente com essa hipótese legal. Na prática, então, a gente pode ter falências deficitárias, que é o mais comum, mas podemos encontrar também falências superavitárias, em que eu tenho mais ativos do que dívidas. Né? É mais raro, é mais incomum, porque, em regra, o devedor que é solvável e normalmente tem mais ativos do que passivos, ele vai fazer o depósito elisivo, se ele não tiver razão de direito. É óbvio que, em certos casos, pode haver dificuldade de liquidez, de financiamento, ele não vai ter o dinheiro para fazer o depósito elisivo, e aí vai acabar sendo decretada a falência e a gente vai ter uma falência chamada superavitária. Tá? Mas o mais comum é a falência deficitária. Ao lado desses dois pressupostos, o terceiro é o chamado pressuposto formal, é a sentença declaratória de falência. Né? É nesse momento aí de proferir ou não a sentença declaratória de falência que o juiz vai examinar justamente a questão da legitimidade passiva, esse devedor se sujeita ou não à legislação, a gente acabou de falar sobre o pressuposto subjetivo, e vai ver o pressuposto objetivo. Ele incidiu numa das hipóteses legais idôneas da decretação da falência. Se houver esse incidente, se estiver claro, o juiz vai decretar a falência do devedor. E aí a gente tem uma sentença declaratória de falência. E essa sentença declaratória de falência, ela, apesar do nome, né, como vocês todos sabem, ela é uma sentença de natureza constitutiva. Ela lança o devedor no universo dos falidos. Né? Ele vai sofrer uma série de efeitos a partir dessa decretação da falência. Uma série muito grande de efeitos. Efeitos sobre a sua pessoa, então, se tratar de empresário individual ou sociedade empresária, essa pessoa vai ficar inabilitada, ela não pode mais exercer a atividade empresarial até a extinção das suas obrigações. Ela vai sofrer o desapossamento, e aí o seu patrimônio vai ser todo constrito judicialmente por meio da arrecadação. Ela, portanto, que se afastou da atividade, não mais gere o seu patrimônio. Né? Esses bens serão arrecadados e o administrador judicial vai passar a gerir a massa falida, vai se formar a massa falida, numa acepção patrimonial que podemos chamar de massa falida objetiva, e o administrador vai promover a formação do quadro geral de credores, a gente vai ter um procedimento de verificação e habilitação de créditos, e há uma série de outros efeitos sobre o processo de emendamento que muitos nos interessam, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses efeitos.
né? Efeitos sobre contratos, efeitos sobre certos atos praticados pelo devedor antes da decretação da falência. E a gente tem, então, toda uma sistemática sobre atos ineficazes perante a massa e também a questão da ação revocatória. A gente vai ter, portanto, uma série de efeitos que vão emanar dessa sentença declaratória de falência. Ademais, essa sentença declaratória de falência, né, além de ter esse cunho constitutivo, ela acaba tendo uma natureza de uma decisão interlocutória. A lei expressa, ao falar da sentença declaratória de falência, cabível agravo de instrumento, né? Portanto, essa sentença não põe fim à atuação do juiz. Ele, no primeiro momento, decreta a falência e continua a atuar naquele processo, partindo para a fase da falência propriamente dita, em que há execução concursal, verificação e habilitação de créditos, e daí por diante. Então, veja, eu tenho 3 pressupostos para poder falar que alguém é falido. Essa pessoa é empresária, ou sociedade empresária, ela incide numa das hipóteses legais, mais comumente aquela chamada incompatibilidade, e o juiz decreta a falência dela por uma sentença declaratória de falência. Então, tecnicamente, eu só posso falar que alguém é falido quando eu tenho esses 3 pressupostos que vão culminar com a sentença declaratória de falência formalizada, né? Então, eu posso até falar que o sujeito está quebrado, está falido, e daí por diante, no sentido vulgar, não técnico. Tecnicamente, só quando tiver uma sentença declaratória de falência. E com essa sentença, operando efeitos. Na grande maioria das vezes, o devedor entra com agravo de instrumento com sentença, o tribunal, porque, claro, o dano é até presumido, né? O risco de dano é presumido. Ele não precisa nem provar o dano. Se ele tiver um mínimo de plausibilidade jurídica, vai se atribuir um efeito suspensivo ao agravo de instrumento de forma a sobrestar a eficácia dessa decisão declaratória de falência. Entre esses efeitos da decisão declaratória de falência, as penhoras eventualmente existentes antes desse momento, elas não vão ser desconstituídas automaticamente. A competência para tratar dessa penhora é o juiz da execução ou o juiz falimentar? Vamos falar disso um pouquinho à frente, porque a gente vai ter uma situação específica disso, até sobre processos de execução fiscal em que já tem hora, o que vai acontecer. Aí vamos tratar disso, vamos ficar só com mais questões gerais agora para a gente poder entrar nos tópicos da Fazenda Pública. Tá? O que eu queria fazer agora com vocês, que é o próximo ponto? Uma síntese aqui desse procedimento para vocês entenderem, vislumbrarem esse procedimento de falência. Se a gente pensar na falência, a gente pode pensar como um processo dividido em 3 grandes etapas. Isso é muito importante porque vocês têm que entender em que etapa o devedor de vocês está. Vocês verem quais são os mecanismos disponíveis para intervenção em cada uma das fases desse processo. Então a gente tem o que a gente chama de fase pré-falimentar, que vai desde a petição inicial até a sentença declaratória de falência. Depois a gente tem uma fase da falência propriamente dita, o que alguns autores preferem como fase de efetivo concurso de credores, ou fase de execução concursal efetiva. E após encerrado o processo de falência, a gente ainda vai ter alguns efeitos trazidos pela lei, a gente vai ter a fase chamada pós-falimentar. 3 grandes fases do processo, digamos assim. Né? Vocês têm que saber se o devedor está aqui, está fora, ninguém pediu a falência dele ainda, está na fase pré-falimentar, está na fase já em que há uma declaração de falência, ou se ele é um ex-falido, já foi encerrado o processo de falência. São diferentes os mecanismos que a gente usa para intervir em cada uma dessas coisas. Pensando na fase pré-falimentar, como eu disse para vocês, o mais comum é um terceiro requerer a falência do devedor. Então eu vou ter basicamente uma petição inicial, vou ter o devedor citado para pagar em 10 dias, e aqui ele vai ter a contestação dele. Nesse momento da contestação ele pode contestar, mas ele tem mais 2 meios de defesa específicos na lei. Depósito elisível da falência, e ele pode pedir nesse momento a sua recuperação. A gente vai estudar na próxima aula o que acontece
com a recuperação pedida nesse momento. Tá? Na sequência, eu posso ter dilação probatória, óbvio. Imagina que ele alegou a falsidade do título. Vou ter que ter perícia e daí por diante. Se a gente tiver em hipóteses como a prática de atos alimentares, que são hipóteses estritamente fáticas, eventualmente eu vou ter prova testemunhal, depoimento pessoal da parte, perícia contábil, uma série de situações, e depois vai concluir para o juiz decretar ou não a falência. E ainda há discussões acerca da intervenção do MP, do Ministério Público, aqui no processo, na fase pré-falimentar. Porque assim como a Fazenda Pública, pela lei, pelo texto da lei, o primeiro momento em que o Ministério Público é chamado a participar desse processo é a partir da sentença declaratória de falência. Está lá no artigo 99 que o juiz vai determinar a intimação do Ministério Público e de todas as fazendas públicas quanto à decretação da falência. Em princípio, o Ministério Público não participa nessa fase, nem Fazenda Pública, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, existe essa fase pré-falimentar, normalmente com esse rito. Mas a gente ainda pode ter uma fase pré-falimentar da chamada autofalência, que é diferente. A autofalência é a falência requerida pelo próprio devedor. Ele requer a sua falência, há uma instrução bastante ostensiva da petição inicial, a lei exige uma instrução ostensiva, uma série infinita de documentos que devem vir com a petição inicial, e ela só fala assim, que estando a petição inicial em termos, o juiz decretará a falência, proferindo uma sentença declaratória de falência do artigo 99, ou seja, é igual, a sentença declaratória de falência é igual. Então, perceba, em princípio, eu posso ter basicamente dois desenvolvimentos, dois procedimentos da fase pré-falimentar. O mais comum é polarizado, como se fosse uma relação autor e réu, um credor pedindo a falência do devedor, só os dois estão por ali degladiando nesse momento, e aí depois da sentença declaratória de falência que eu vou ter verificação, habilitação de crédito e todos os credores podem passar a intervir no processo. Mas eu tenho, por outro lado, uma situação em que o próprio devedor requer a sua falência. Aí, nessa fase pré-falimentar, ainda não há intervenção de outros atores. É o devedor se apresentando ao Estado juiz, confessando o seu estado de falido e pedindo para que o juiz o decrete falido, porque eu só posso falar que eu tenho falência quando eu tiver uma sentença declaratória de falência. Não adianta eu ir em cartório e falar, eu sou falido, e o cara reduzir a termo, eu tenho uma escritura pública me declarando falido. Não, isso é uma sentença do Estado juiz me declarando falido. Por que eu estou pondo essas duas situações para vocês? É óbvio que se um credor pede a falência do devedor, normalmente ele foi pego de surpresa. Agora, na autofalência, o cuidado da Fazenda Pública, do Ministério Público e do administrador não sabe que ser dobrado. O sujeito que pede a autofalência, ele se prepara para pedir a autofalência. Ele escolhe o melhor momento para isso. Ele com certeza vai tentar dissimular atos, proteger bens. Ele vai escolher a data da falência dele, né? Então, vejam que, se vocês souberem que se trata de uma autofalência, deve ter um cuidado redobrado aqui na sistemática que a gente vai estudar daqui a pouco sobre ação incorpórea, atos significantes frente à massa. É provável que haja fraudes aqui às vésperas dessa falência programada. Então, isso é importante nesse momento. A partir do momento em que eu tenho a decretação da falência, como eu disse para vocês, a sentença declaratória de falência, a gente vai ter uma série de efeitos. Primeiro efeito sobre a pessoa. Esse devedor vai se tornar inabilitado para o exercício da atividade empresarial. Então aqui, ele vai sair de cena, ele vai parar de trabalhar no que ele trabalhava, seja empresário individual, seja sociedade empresária, e ele se torna inabilitado para o exercício da atividade empresarial. Isso é totalmente diferente do que ocorre na recuperação. Lá ele continua à frente dos seus negócios. Lá ele não está afastado dos seus negócios. Aqui vai ser nomeado um administrador judicial na sentença declaratória de falência. E esse administrador judicial vai fazer a arrecadação. A arrecadação dos bens. E vai fazer a verificação e habilitação de crédito.
E ele vai arrecadar os bens porque um outro efeito que o falido sofre é o chamado desapossamento. Se vocês quiserem anotar, a inabilitação está no artigo 102 da lei, o desapossamento está no artigo 103. Esse desapossamento é o quê? O devedor perde a livre administração dos seus bens e a possibilidade de ver os disputas. Durante muitos anos entenderam que isso era uma cápsula de luxo, isso interferia na capacidade civil desse devedor, mas hoje entende-se que não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas com a legitimidade para gerir os bens. Imaginem se os dois, tanto o devedor quanto o administrador judicial, pudessem gerir esses bens e vendê-los. E vejam que não se trata de capacidade civil. O devedor continua podendo fazer contratos livremente, claro, não digo a respeito do exercício de atividade empresarial. Né? Ele pode se casar, ele pode se divorciar, ele pode assumir obrigações livremente, ele pode, no dia seguinte, ele está inabilitado, ele não pode ser empresário, mas ele no dia seguinte pode se tornar empregado de alguém, e aí ele recebe salário, e ele vai gerir esse seu salário, vai fazer compras, vendas. Há bens integráveis, se a gente pensar no empresário individual, há o seu bem de família, ele pode vender esse bem de família e comprar um outro por subrogação e continuar protegido. Né? Então vejam que isso não interfere no âmbito da capacidade civil, mas só diz respeito a uma legitimidade para ver quem vai gerir esses bens, quem vai vender no curso do processo. E como eu disse, então, tem o desapossamento, tem a arrecadação, o administrador judicial faz a verificação e habilitação de crédito, se houver impugnações, o juiz decide forma-se ali depois do quadro geral de credores, QGC. Por conta da arrecadação, que é um ato de construção patrimonial, a gente pode pensar na arrecadação como se fosse uma grande penhora. Tudo que vocês sabem sobre penhora serve para entender a arrecadação. Por conta da arrecadação, pessoas podem ser atingidas indevidamente em bens de sua propriedade, essas pessoas vão começar a entrar com pedidos de restituição. A gente viu, por exemplo, na autofalência, pode haver a prática de algum ato simulado, daí por diante, e normalmente quem percebe isso é o administrador judicial. Notem que a falência é um procedimento de execução concursal violento, porque o devedor perde toda a sua privacidade, o administrador judicial entra na intimidade da sua vida, ele tem acesso à sua escrituração empresarial, escrituração tributária, acesso às suas contas bancárias, acesso a todos os seus bens, acesso a toda a sua documentação interna, como a sociedade, tudo tem que ser entregue, disponibilizado para o administrador judicial. Então, imaginem o poder que esse administrador judicial tem de averiguar toda a vida econômica desse devedor, todo o poder que ele tem para averiguar se houve prática de atos simulados aqui antes da decretação da falência. Então acaba que na prática, muitas vezes, mais comumente, né, quem vai entrar com ações revocatórias, a ação revocatória, vai ser o administrador judicial, ou, que vocês vão estudar com o professor Parentão, ele me falou que não deu tempo, talvez a gente consiga falar alguma coisa sobre extensão dos efeitos da quebra, muitas vezes o administrador judicial pede, porque ele tem todos esses documentos, ele sabe da intimidade da sociedade, né? Para ele é mais fácil vislumbrar e provar hipóteses de certos atos ilegais. Veja então que isso tudo ocorre simultaneamente, durante a fase da falência propriamente dita. E é claro, já ia me esquecendo, se eu arrecadei, eu tenho bens aqui que eu vou fazer a realização do ativo, eu vou vender os bens e vou usar os recursos para pagar credores. E vai chegar um certo momento em que eu vendi tudo que tinha, paguei tudo que eu podia pagar do jeito que der e não tem mais de onde tirar recursos. E aí a gente vai caminhar para a fase de encerramento do processo de falência. Basicamente, essa fase se inicia com a prestação de contas do administrador. Ele presta contas, as contas sendo aprovadas, ele vai fazer depois o relatório final da falência. Final da falência, e o juiz vai fazer uma sentença de encerramento da falência. Essa sentença agora é diferente, ela põe em atuação do processo, do juiz no processo. Ele fala assim, eu não tenho mais de fazer esse processo.
ele encerrando por sentença que vai caber apelação, diferente daqui, da sentença declaratória de falência, que vai ser desafiável por agravo do instrumento. E na fase pós-falimentar, a gente pode ter vários problemas. Prazos prescricionais que estavam correndo ficam suspensos com a decretação da falência. Se essas obrigações não foram satisfeitas, eles voltam a correr os prazos prescricionais após o encerramento da falência. Se o devedor não tiver conseguido pagar todas as suas dívidas, ele continua inabilitado até a extinção das obrigações, que eventualmente vai se dar na fase pós-falimentar. O administrador judicial já foi embora para casa. O desapossamento acaba. O devedor, com o encerramento do processo, mesmo inabilitado, independentemente de inabilitado ou não, volta a gerir o seu patrimônio normalmente. Não tem mais administrador judicial, o processo já está encerrado. Ele é um ex-falido. E aí cabe a cada qual dos credores adotar medidas individuais de constrição do patrimônio do devedor. Né? Aí volta-se, entre aspas, a uma vida normal. Não há mais sentença declaratória de falência, não há mais aqueles efeitos que são reverberados por conta da sentença declaratória de falência. E a gente vai na fase pós-falimentar, sujeito a um ex-falido. Né? Inabilitado ou não, vai depender se houve ou não extinção das obrigações. Deu para ter uma ideia geral do processo de falência, as suas grandes etapas. É claro que quando a fazenda pública olha para o seu devedor, ela tem que pensar em qual etapa esse processo está. Está na fase pré-falimentar. Estou sabendo que alguém pediu a falência do devedor. Posso intervir? Não posso. Posso, eventualmente, até provocar a instauração desse processo. Posso requerer a falência ou não? Estou na fase da falência propriamente dita. Posso entrar com pedido de restituição? Posso ou não, se puder, no caso, sou legitimado ativo para ação invocatória? Não sou. O que acontece com o meu crédito tributário, com a minha execução fiscal? O que acontece se eu for entrar com uma execução fiscal nessa fase? Como eu devo entrar com a execução fiscal? Se eu for entrar nessa fase com uma execução fiscal, muda a legitimidade? Eu vou entrar contra a massa falida ou contra o devedor? Né? Na fase pós-alimentar, o processo acabou. O que eu posso fazer para tentar cobrar o crédito fiscal? E, é claro, aí nós vamos discutir o problema de hierarquia de créditos, realização da ativo e efeitos sobre a fazenda pública e daí por diante. Tá? Mas, em suma, é isso que eu queria falar para vocês sobre o rito, só para a gente poder partir em instantes para a matéria. Eu queria da falência com a fazenda pública. Eu queria só mais 2 detalhes, rápidos. CPC de 2015 e processo de falência e recuperação. Impactos simples, módicos. Primeira coisa, é claro, contagem de prazos em dias úteis. A falência não tem regra expressa. Então, os prazos do processo de falência se dão por dias úteis. Óbvio que a própria lei falimentar fala que a legislação processual se aplica supletivamente a ela. Ela não tem requisitos da petição. Onde é que eu vou encontrar isso? No Código de Processo. Né? Ela fala do cabimento do agravo em alguns momentos. Como é que o agravo vai ser imposto? Tem que prazo? Como vai ser instruído? Isso tudo é você ver a legislação processual. Agora, em matéria de sistema recursal, especialmente de agravo de instrumento, a gente tem que refletir um pouquinho. Por quê? O artigo 1015 do Código de Processo Civil, como vocês já sabem, ele passou a ter um rol taxativo das hipóteses de agravo de instrumento. E voltou a ser como era o CPC de 39. Ele passou a admitir agravo só nos casos taxativamente previstos em lei, o próprio 1015 fala em outros casos previstos em lei. Na nossa lei de falência é um caso desse, a gente tem vários momentos em que a lei fala cabe agravo da sentença do decreto da falência, cabe agravo da decisão que decide as impugnações à habilitação de crédito, né? Cabe agravo da decisão que concede a recuperação, depois de vários momentos ela fala do cabimento de agravo, mas a questão é que esse processo tem uma série de decisões que no contexto do CPC de 73 era muito fácil. Essas decisões todas eram desafiáveis por agravo do instrumento. Como fazer agora? Houve muita discussão da doutrina no começo e da jurisprudência. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o IRDC número 33, eles decidiram que cabe agravo de qualquer decisão tomada no processo de falência e na recuperação.
Não concordo com a questão da recuperação, depois nós vamos debater na próxima aula. Mas a questão da falência é procedente. Por quê? Eles entenderam daqui para frente, tá? A falência propriamente dita ela é o quê? Execução concursal. E o parágrafo único do 2015 fala o quê? Cabe também agravo do instrumento em decisões tomadas em fase de cumprimento de sentença ou execução. Então, qualquer decisão tomada aqui é agravável. A jurisprudência é pacífica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo também. Alguns outros tribunais são contra e ficam presos às hipóteses taxativas do 2015. Então, veja, instaurada a execução concursal, qualquer decisão tomada aqui, interlocutória, é agravável imediatamente. A fase pré-falimentar aí não, porque aí a gente ainda não tem uma execução propriamente dita. Aí vão ser só as hipóteses de cabimento mesmo. 2015 do CPC, outras hipóteses não são desafiáveis por agravo, ou seja, não são desafiáveis de maneira autônoma e imediatamente, não precluem e ficam para recorrer quando da sentença em sede de apelação. Aí alguns autores sustentam. Mesmo aqui, porque essa aqui não vai ser uma sentença que vai ensejar apelação, mesmo aqui a gente teria que falar da possibilidade de recurso autônomo por meio de agravo imediatamente. Né? Na dúvida, mandado de segurança. Mandado de segurança nessa fase pré-falimentar. Então, em cima, o CPC impactou aqui? Impactou na falência. Na recuperação a gente vai ver que tem uns probleminhas lá sobre contagem de prazo 5 de suspensão das ações contra o devedor. Mas aqui basicamente é isso, a questão dos dias úteis e que as decisões são agraváveis, né? A gente não fica preso ao rol do 1015. E, para encerrar essa parte introdutória, já é sobre falência, projeto de lei 10.220 de 2005. Não vamos abordar. Só num ponto ou no outro, é um projeto muito extenso. A gente não sabe como vai ser aprovado, como virá a lei, e a gente tem muitas questões aqui para discutir, que já são práticas, já são de acordo com a legislação atual. Então, num ponto ou no outro, eu vou falar do projeto, mas eu não vou falar dele de maneira geral. Para a Fazenda Pública, ele interessa um pouquinho na parte da recuperação e ele traz uma série de alterações em várias leis esparsas, tributárias, sobre parcelamento e daí por diante. Tá? Mas com respeito ao processo mesmo de falência e recuperação, não traz muita coisa que diga a respeito imediato da palavra da Fazenda Pública. Bom, vamos lá então passar agora para questões específicas relacionadas aí à Fazenda Pública diante do processo de falência. A primeira grande reflexão que a gente tem que ter em cima do artigo 187 do Código Tributário Nacional. Como vocês sabem, esse artigo do Código Tributário Nacional vai dizer que a Fazenda Pública, os seus créditos, na verdade, não se sujeita a concursos de credores, claro, ele não está sujeito a arrolamento, falência, recuperação judicial. A lei exclui esses créditos do âmbito desses processos. É como se fosse uma imunidade processual. Isso está dentro do capítulo de preferências do crédito tributário. Vejam que esse capítulo foi todo remodelado em 2005, junto com a lei de falências. Junto com ela foi publicada a Lei Complementar 118 de 2005, que alterou várias questões do Código Tributário Nacional para colocá-lo em harmonia com a lei de falência que estava sendo aprovada. Então, houve uma necessidade de remodelação da classificação dos créditos lá no CTN. Houve essa ratificação da ideia que já existia antes de que os créditos da Fazenda Pública, o crédito tributário especialmente, não se sujeita a concursos de credores, mas lá falaram em concordar, então eles mudaram a nomenclatura para falar em recuperação. Houve essa adequação por conta dessa Lei Complementar 118 de 2005.
Então, todas essas questões que nós vamos falar do CPM basicamente foram fruto de modificações trazidas pela Lei Complementar 118. Então, voltando a esse artigo específico do CPM, o artigo 187, ele prevê expressamente o seguinte: a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores, por habilitação de falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. O que a lei fez aqui? Claro, se ela está falando de preferências, ela está querendo criar um sistema de maior tutela desse crédito, de maior proteção desse crédito. E aí a gente vai ter uma série de situações que vão reverberar na lei de falências e na construção jurisprudencial. Se eu não estou sujeito ao processo de falência, é claro que eu posso continuar com as minhas execuções fiscais. E o Estado, então, não sofro suspensão das minhas ações contra o devedor falido. E, em princípio, também não sofro contra o devedor em recuperação judicial, que a gente vai discutir na próxima aula. Eu posso ajuizar ações novas contra o devedor, porque eu não me submeto ao processo de falência. Então, mesmo o sujeito já estando falido, eu posso ajuizar novas ações contra ele perante o meu juízo próprio, usando da lei de execução fiscal e daí por diante. Mas como harmonizar isso com a ideia de o crédito fazendário ser inserido no quadro geral de credores? Porque a lei tributária fala que eu não estou sujeito a essa legislação falimentar, mas na prática eu entro no quadro geral de credores. Como harmonizar isso? A melhor explicação que eu já vi sobre isso foi num texto doutrinário do ministro João Otávio de Noronha, com o Gustavo Mourão, que é um advogado de Brasília, e eles escreveram sobre essa ideia da fazenda diante do processo de falência. E aí eles falaram o seguinte: a gente tem que diferenciar entre concurso formal de credores e concurso material de credores. O que eu quero dizer com isso? Direito formal e direito material. O concurso formal de credores é o procedimento, é o processo de falência. A fazenda pública, para cobrar seu crédito no falido, não está sujeita ao processo de falência. Ela não está sujeita à habilitação de crédito. Ela não está sujeita ao juízo da falência. Ela não pode ajuizar ações contra o devedor falido perante o seu juízo próprio. Ela não precisa habilitar seu crédito, ela pode entrar com execução fiscal. Se ela tiver alguma ação para propor contra o devedor, ela não vai propor no juízo da falência, ela vai propor no seu juízo próprio, no constante de execução fiscal. Mas ela, por outro lado, se sujeita-se ao concurso material de credores, ao direito material. Quando eu falo de hierarquia de créditos, eu estou falando de processo? Não, eu estou classificando os créditos em razão das suas naturezas. Eu estou atribuindo uma hierarquia aos créditos. Eu estou falando de um direito material regulatório dos créditos. Então, a ideia deles é que esse artigo 187 tem essa aptidão de gerar uma imunidade procedimental, processual, mas não exclui a ideia de sujeição a um concurso material de credores, tanto que o próprio CPM vai falar expressamente que no caso de falências, o crédito tributário pode ser preferido pelos créditos trabalhistas e pelos créditos com garantia real. Ou seja, o próprio CPM trabalha uma ideia de direito material, de classificação dos créditos. Então, se a gente pensar no sistema, o 187 é uma imunidade ao procedimento da falência. Mas, para ser satisfeito o crédito tributário, o crédito fazendário, eu vou ter que seguir a classificação, o quadro geral de credores. Eu vou ter que entrar no quadro e seguir a classificação material desses créditos. Eu vou participar do concurso material de credores. Mas eu estou imune ao procedimento. Eu não preciso ingressar normalmente nesse processo. Mas daqui também eu queria tirar uma lógica interessante para a gente refletir sobre vários outros pontos que virão.
Isso é uma preferência, dá um campo de preferências dos créditos da fazenda pública. A lei dá, digamos, as pessoas não gostam dessa palavra, mas vamos lá, dá privilégios na fazenda pública. A fazenda pública, se quiser, pode se despir desses privilégios e atuar como um particular. Isso que eu estou querendo falar para vocês, para a gente poder discutir alguns temas, como, por exemplo, é possível a fazenda pública habilitar seu crédito no processo de falência? É possível ela provocar um pedido de falência? Né? É possível a antecipação regulatória? Porque muitas vezes a fazenda vai ser emitida nesse processo por conta do 187. E aí, se você não se sujeita ao processo, quem é você para instaurar? Quem é você para estar aqui? Você não tem legitimidade. O 187 te falou isso. Só que o discurso que a gente tem que pensar é que isso foi traçado como algo que é bom para fazer. Mas se ela, em situações concretas, percebe que o melhor é se despir dessa preferência, é abrir mão desse privilégio que ela tem e trabalhar como um credor comum, vamos embora trabalhar como um credor comum. Se for melhor para mim, fazenda pública, eu posso abrir mão dessa prerrogativa e tentar trabalhar como um credor comum. Estou traçando essas ideias como ideias gerais aqui sobre a interpretação do 187 para a gente refletir sobre vários temas pontuais depois. Mas a pergunta é bastante rápida aqui. Como é que o ministro João Otávio, o coautor do texto, explica a questão da imunidade formal, se a jurisprudência do STJ diz que o produto do bem arrecadado, a alienação, o produto da alienação do bem arrecadado na execução fiscal deve ser remetido ao juízo da falência, o que é uma limitação também processual, quer dizer, casam as duas coisas, me parece que casam as duas coisas, e se executada a execução fiscal depois da arrecadação de bens, o que a fazenda pode fazer é só a penhora no rosto dos autos e cruzar os braços e esperar. Quer dizer, o que me parece aí é que tem uma ligação entre essa submissão formal e material, e eu queria saber como é que os autores explicam. Bom, eles fazem essa explicação genérica, o João Otávio está ali como doutrinador, né? Não como ministro, e eles discutem justamente tentando mostrar como se deve interpretar o artigo 187. É óbvio que a jurisprudência não necessariamente vai trazer essa interpretação. É igual eu estou falando para vocês nesse primeiro momento, eu estou provocando com essa interpretação, que eu acho muito interessante, até porque a jurisprudência muitas vezes é contrária a essa ideia. Mas essa é uma ideia que é passível de ser defendida pela Fazenda Pública em várias situações, né, para tentar, com isso, uma melhor solução para os seus créditos. Eu concordo em parte com essa interpretação mais restritiva do 187, mas é que me parece que ainda há, mesmo em termos teóricos, uma vinculação entre a questão Sim, não só teórico, prático, né? Porque a gente vai ter que cobrar aqui no quadro geral de credores. Vocês estão fazendo, antes de vocês chegarem, eu perguntei para o Fábio, então vocês estão atuando perante as áreas empresariais, então há um interesse da Fazenda de atuar ostensivamente nesse processo, né? Vejam, o que eles propõem é que há uma imunidade ao processo, mas isso é pensado como algo bom para a Fazenda. Se não for bom para a Fazenda entender que não é bom, ela deve partir para esse processo. Ela pode habilitar créditos, ela pode entrar com pedido de restituição, ação revocatória, ela deve fazer tudo. É mais nesse sentido. O artigo não é longo, é só umas 10 páginas, porque eles não entram em muitas minúcias. Eles propõem uma interpretação sobre esse artigo, e essa questão que você pôs, a gente vai chegar nela mais adiante. O Fernando já tinha perguntado ela antes de você chegar nela. Mas ideias gerais aqui, né, sobre essa relação da Fazenda com o processo de falência. Tá? Esse C77 eu acho que é uma boa ideia deles, pode nos ajudar. Sem alongar muito, mas na mesma linha que ele colocou, essa questão do bom para a fazenda pública não é um sentido mais pragmático, porque a gente percebe que não tem funcionado você ficar isolado num processo de execução por conta de você não acompanhar os atos processuais. Só que, eventualmente, é uma discussão que eu não tenho conhecimento nesse nível para poder... Mas não seria uma hipótese, uma ineficácia de um ato que
ultrapassasse a preferência lá no juízo falimentar, na medida que a gente não está obrigado, vinculado àquele processo? Você não está obrigado, mas quando... E aí é um plano que a gente vai discutir novamente. A partir do momento que você entra no quadro geral de credores, você é um credor do processo de falência. Você ganha legitimidade para participar. E quando não tudo está aquilo. lá, essa é a questão. Quando você não está, você, mesmo não sendo formalmente credor dessa massa falida, você tem interesses para interagir nesse processo, intervir nesse processo. E se você quiser forçar muito a barra, até a lei lá de 97, que fala que a União, o Estado tem interesse, pode intervir em qualquer processo, certo? Né? Aquela lei da 97. Esqueci o nome dela. E ela fala que o Estado pode intervir em qualquer... É como se fosse quase um amicus curiae. Você pode intervir em qualquer processo que você quiser, desde que haja um interesse da União. Mas aí o processo não vai para a Justiça Federal. Não. É uma exceção da exceção. Falência nunca vai para a Pois Justiça é, Federal. digo, quando entra a União no caso... Nunca vai para a Justiça Federal. Mas falência não tem sido o nosso maior problema. Na falência, mesmo par condicio creditor, a fazenda recebe. O problema complicado é a recuperação por realmente ficar fora. Aqui até não tem tanto problema pra. Mas veja, a ideia aqui é a gente pensar de maneira genérica, porque 187 diz respeito à recuperação e à falência, é pensar de maneira genérica sobre esse artigo 187, quais são as potencialidades dele, o que ele pode trazer de bom para a fazenda pública em diversas situações particulares. Tá? Prosseguindo aí, então, a primeira questão que muitos acham que não tem mais sentido ser, eu acho que não tem, requerimento de falência pela fazenda pública. Vocês acham que a fazenda pública pode requerer a falência do devedor? Ela provocar a falência do devedor? Eu já requeri. Muito tempo atrás, Muito tempo atrás, desde 1990 ela vai de uma coisa. foi esse caso da STJ. Antes de procurador sair da Fazenda. antes de sair a jurisprudência mais concreta. Agora assim novinha, meio adolescente, mas existe. Da Fazenda estadual. Brincando, pelo menos as histórias que eu tenho do pessoal da Procuradoria da Fazenda que já me contou, porque eu Foi a procurei primeira saber. pessoa a entrar. Dizem que tinham sido ideias lá de um grupo de procuradores da Fazenda. Isso eu vi de um procurador da Fazenda pouco tempo depois. Culpada. Não vou falar o nome da pessoa que me falou isso, e até por estudar essa questão há muitos anos. E ele falou que houve uma brincadeira lá, eles pensaram entre eles. Ele falou, não estou dizendo, tá? A pessoa, estou vendendo o peixe que eu comprei. Porque eles falam assim, gente, nós temos honorários para receber. Em vez de entrar com a execução, vão entrar com a falência, o devedor, essa empresa acha que tem dinheiro, já pensou no valor que a gente está pedindo aqui? O juiz já vai mandar fazer depósito elisivo, pagando os honorários, 15 dias a gente está com os honorários bacanas. Estou sabendo disso, né? Essa parte Ele falou comigo que a ideia foi assim, malvada para ter acesso aos honorários rapidamente. E aí, eles entraram com algumas ações de falência e algumas empresas não tinham liquidez, não conseguiram pagar o depósito elisivo e foram decretadas. Realmente deviam, não tinham argumento para não dever e tal. E só existem, salvo engano, 5 casos de Minas Gerais, todos chegaram ao STJ. E foi a mesma safra aí, quando ficaram sabendo dessa, não pede mais falência, chega, não era para fazer, tá dando um bafafá, não sei o que, foi contar. E aí, o que aconteceu? Esses casos, pelos idos de 1990, os julgados, salvo engano, 98, 99, 2000, mais ou menos, são os 4 ou 5 que chegaram no STJ, e o leading case foi do Salvo de Figueiredo Teixeira, que era técnico de Minas Gerais, por algum motivo eu acredito que ele sabia mais ou menos da história, porque o voto é extenso e ele fala algumas coisas parecidas com isso, chegou-se à conclusão, na época, e eles viram que a Fazenda Pública não tinha interesse de agir, nem legitimidade para requerer a falência. Principais argumentos, 187, que já tinha uma redação mais ou menos igual, se eu falar concordar com a recuperação. Mas peraí, filho, se você não participa desse processo, a lei fala que você não participa, quem é você para instaurar esse processo? Você não tem interesse de agir.
Alguns dos julgadores votaram com falta de legitimidade, outros votaram com falta de interesse. Começaram com vários argumentos. Indisponibilidade do crédito público. Na época, a ideia da indisponibilidade do crédito público era meio radical, né? Então começaram a falar assim, como é que você vai instaurar um procedimento em que outras pessoas vão passar na sua frente? E o princípio da disponibilidade do crédito público, que hoje é bem mais branco, tá? Que a gente admite arbitragem, na fazenda pública e daí por diante, não tem esse rigor todo como tinha na época. E no voto, especialmente do Salto Filho e Teixeira Folê, ele entra em os seguintes argumentos. Esse pedido de falência é complicado sem base legal. Quem vai separar o joio do trigo por conta da legalidade administrativa? Quem vai tomar essa decisão de, quanto a esse credor eu entro com execução fiscal, quanto a esse eu entro com a falência? Se não tem base legal para eleger quais são os casos de pedido de falência e quais são os casos de execução fiscal. Isso pode dar margem à quebra da moralidade administrativa, da impessoalidade, a atendimentos a interesses, aí pode ser genericamente, obtusos e não sei o quê, para perseguições políticas, para satisfação de interesses econômicos de determinados setores. Ele fala várias coisas assim. Então ele falou, enfim, que lá nos idos de 2000, né, que a Fazenda Pública não podia requerer a falência, por conta dessa ideia toda. Então se consolidou no STJ, foi um lead case, os outros foram julgados no mesmo ritmo. Mas eu pergunto para senhoras e senhores, o que vocês acham? Será que a Fazenda pode requerer a falência? Vejam que nós estamos falando aqui, ó, do sujeito ainda não é devedor, nós, Fazenda, podemos instaurar esse procedimento? Quando, se a gente entender que pode, como requerer, qual hipótese legal, como instruir essa petição inicial? E, afinal de contas, quem vai decidir isso? Cabe a cada um dos procuradores escolher, na sua liberdade de atuação, entre o procedimento de falência e o de execução fiscal? Cabe a uma regulação legal, cabe a uma regulação infralegal, estabelecendo quais os critérios que os procuradores deveriam usar para pedir a falência, em vez da mera execução fiscal. O que vocês acham na atualidade? Passados quase 20 anos, mais de 20 anos dos pedidos de falência e passados muitos anos aí também dessas decisões do STJ. Essa é a primeira grande questão que envolve a temática, né? Fazenda Pública pode requerer a falência ou não? Vejam, eu disse que a gente não vai abordar o projeto, mas o projeto, ele, de lei que está lá na Câmara dos Deputados, ele fala sobre a possibilidade de Fazenda Pública requerer a falência durante a tramitação da recuperação judicial em casos a ser regulado pelos órgãos hierarquicamente superiores da Fazenda Pública. Tipo assim, não é em todo qualquer caso também. Em alguns casos de recuperação, porque no custo da recuperação você pode requerer a falência e haver convolução da recuperação e falência. O projeto fala só disso. Ele não fala dessa parte outra, né, com respeito à falência. Recentemente teve a primeira jornada de direito comercial, em 2015, 2016, não me lembro bem, e foi aprovado não enunciado, falando que a Fazenda, repetindo o texto lá desses acordos, que a Fazenda Pública não tem legitimidade nem interesse para requerer a falência. Mas isso é uma opinião de doutrinadores, também não vincula a Fazenda Pública. Mas eu acho que não pode. Principiologicamente não seria possível. A Fazenda tem, o Estado tem outros interesses na empresa, além da recuperação do crédito, ele tem outros meios de impedir atividades que ele entende que não são adequadas. Pedir falência para tirar a iniciativa de uma empresa, não acho muito. Eu acho que de maneira geral dá para pensar um pouco assim. Só que a gente tem que tomar cuidado porque o Estado intervém em outras searas e leva à extinção de empresas. Sim, mas nós temos liquidação e intervenção extrajudicial, nós temos, se a gente pensar no Estado lá no censo,
própria advocacia pública, em caso de corrupção, pode entrar com a ação da lei de corrupção pedindo dissolução compulsória da sociedade. Então, assim, eu não sei porque existem caminhos em que o Estado leva à dissolução de sociedades. Talvez eu pensar assim. Então, por causa do crédito. Se você entrar com uma execução, não, tá, porque falência você está pedindo uma liquidação patrimonial total. Mas você pode, claro, por conta de um crédito, quebrar uma empresa também, Pode. uma execução fiscal. Mas aí eu estou no mercado porque eu fazia mesmo tributo. Sim. Eu sei muito pouco desse tema. Eu estava pensando na hipótese como se fosse subsidiária, porque se você entra com execução, procura bens penhoráveis, não acha, e a empresa continua funcionando, porque tem, assim, os bens são impenhoráveis. Só que a empresa vai continuar funcionando, mesmo tendo esses créditos, esses débitos, assim, o que você faz? Como depois da execução fiscal já sendo infrutífero? Eu acho que a Fazenda Pública tem outros interesses além só do crédito tributário. Mas tem, está na Constitucional, por exemplo, vedação à concorrência desleal. Às vezes a gente encontra uma empresa que está mesmo em franca atividade em concorrência desleal com um grupo econômico, uma coisa assim. Eu acho que a gente não deve ser radical. Eu não sei se, eu estou muito desatualizada desse tema, há muito tempo mais que eu não trabalho com isso, mas eu vejo assim, em tese falando, há outros interesses que a Fazenda Pública também, que é o Estado, por exemplo, que é o Estado, né? O Estado de modo genérico, né? O órgão governamental, de poder defender tais princípios. A livre iniciativa também é uma delas, mesmo que seja de forma transversa. Quando você evita uma concorrência desleal, você está, na verdade, estimulando a livre iniciativa, a justiça nessa livre iniciativa. Sim. Eu acho assim, eu acho que a gente deve ser radical. Eu acho que poderia se avaliar a possibilidade de fazer entrar em determinados casos de que realmente justificassem tal medida. Às vezes é realmente necessário você extirpar aquela empresa da Às vezes algumas empresas continuando só vão aumentar as dívidas, já está devendo para trabalhadores, está devendo para o fisco, começa a dever para fornecedores, e é claro que economicamente essa empresa é um mal para o mercado, né? Não dá para a gente pensar sempre em preservação da empresa, em toda essa ideia de preservar postos de trabalho e daí por diante. Se você pegar os estudos mais recentes sobre a ideia de preservação da empresa, e até concentrar com a lei aqui como um todo, deve ser preservada a empresa economicamente viável. A inviável deve ser eliminada o mais rápido possível, porque os prejuízos globais para o mercado são nefastos para a sociedade. Eu concordo com o nosso colega. Eu acho que se o Estado tem, fazendo tudo com relação a crédito tributário especificamente, tem esses privilégios, eu acho que ela não é questão nem de poder, eu não vejo nenhum direito subjetivo nisso aí, ou potestativo. Eu acho que ela é proibida. E essa foi um pouco a linha do STJ, acabei não entrando nos Embora argumentos seja deles, procurador era do nesse Estado, sentido, o procedimento precisa da legalidade, para cobrar crédito tributário e execução fiscal, não tem outro previsto. O regime é esse. E se você abre ou entra no processo concursal, você entra na situação de par polícia creditosa. Ou seja, você vai dar milho a bode, vamos usar essa expressão aí. Eu acho que ela, diante da questão da inalienabilidade do interesse público, o Estado está proibido de entrar ou abrir o processo concursal. Essa foi a ideia do STJ. Tem uma certa ressalva esse posicionamento mais radical e vou mais na linha da doutora Alda. Há situações em que a empresa é devedor contumaz, não recolhe corrente, né, tanto no âmbito da União quanto do Estado, né, e isso fere a livre concorrência. O produto dela fica mais barato, ela declara, não paga. Talvez a concepção comece a mudar agora, porque a terceira sessão já entendeu que esses casos do CMS imposto indireto, apropriação indébita. Então, eu entendo que esse tipo de empresa é melhor que ela não esteja no mercado, porque há uma blindagem patrimonial, né, há um esvaziamento dessa empresa, inclusive com remessa a imposto para o exterior. Mas eu acho que isso é meta jurídico com relação à questão de cobrança de um título de crédito. Bom, vamos fazer o seguinte, eu sei que essa questão abre muitos planos. O que eu quero aqui é só provocar vocês que essa discussão, querendo ou não, está em aberto. Ela foi sedimentada muito tempo atrás na jurisprudência, não houve experiências a posteriori. O Danilo fez uma colocação muito interessante. Eu, particularmente, acho que a Fazenda Pública poderia, sim, desde que houvesse uma prévia regulação.
seja por lei estabelecendo ou pelos órgãos superiores da advocacia pública. Né, no campo da Fazenda Nacional, um ato lá dando situações em que o procurador poderia requerer a falência e depois deixando o judiciário decidir. Esse exemplo do Danilo é um exemplo que eu acho palatável. Inclusive, como está dizendo, se a gente concordar que cabe, a gente tem várias hipóteses legais. A primeira é aquela que a gente falou da impontualidade, que é tranquila de comprovar, e na CBA tem que protestar para fins falimentares. A CBA, não só um protesto normal, mas para fins falimentares, daqui a pouco a gente vai mencionar isso no outro tópico, mas você poderia entrar. Mas essa específica, por exemplo, é uma regulação muito interessante. Se você tentou prévia execução fiscal, a empresa que é do INET, isso inclusive está como hipótese legal, o artigo 94, inciso 2º, que a doutrina chama de execução frustrada. Isso é para devedor normal, não estou falando que é para execução, para fazenda pública não. A lei fala que uma das hipóteses de requerimento da falência, está lá no artigo 24 segundo, é que tentar da execução normal, justamente aquilo que o Rodrigo falou no começo, para evitar também que fique se usando da falência em vez da execução, 70 execução. Se o devedor, se quiser ficar inerte, não fizer nada naquela execução, você pode ir para o campo do pedido de falência. É uma hipótese, artigo 94, inciso 2º. Então, por exemplo, eu penso que poderia pedir a falência desde que houvesse uma regulação, e um dos casos que deveria ser previsto é esse. Tentou-se prévia execução fiscal sem sucesso. Bom, eu não tenho o que fazer. Eu já tentei o que estava na minha mão, provo que eu tentei, provo que não deu em nada, porque a gente falou no começo da aula. A falência é um meio de liquidação extremamente violento. Porque vai haver uma arrecadação, vai haver desapossamento, o administrador judicial vai entrar na intimidade da empresa e vai ter acesso às contas bancárias, a todo o rol de bens, as declarações de renda dos últimos anos, a contabilidade, ele vai saber onde há bens. Então, há uma maior possibilidade de satisfação dos créditos com essa devassa que vai ocorrer. Numa execução fiscal simples, não tem essa devassa. Se você tentou execução fiscal e não deu em nada, quem sabe caminhar para a falência. É óbvio que quando a gente pensa aqui como fazenda pública, lato sensu, federal, municipal, estadual, a gente tem digamos assim, uma massa de experimentação que a gente pode tentar preparando para tentar construir a jurisprudência, né? Igual fizeram lá atrás uma meia dúzia de pedidos de falência, fazer uma regulação do advogado-geral do Estado, do advogado-geral da União, falando, ó, nesses casos vocês podem pedir. E aí pega alguns casos, que já teve prévia execução fiscal, que não deu em nada, que você acredita que a empresa tem idoneidade, e pede a execução, demonstrando isso tudo, que a jurisprudência é lá de trás, que uma das questões lá é que falava sobre essa a impessoalidade, mostra assim, ó, falava que eu não tinha interesse porque o meu caminho é execução fiscal, mas eu já tentei e não deu em nada, eu não tenho outra solução. Com tudo isso prontinho, tentar emplacar em alguns casos para tentar mudar a jurisprudência. Acho que pode ser um caminho, acho que pode ser uma experimentação. Eu ia falar, eu tinha pensado na execução frustrada, lá no 94, inciso 3º, além do fato que a execução fiscal ela pode ser o único processo, ou processo de excelência de cobrança de crédito, mas ela não é o único procedimento que a Fazenda tem para a gestão da dívida. E, por outro lado, analisando o caso concreto, você pode ter uma empresa que, pela forma de atuação, pelo nicho, enfim, ela não tenha, provavelmente, se tiver, será um passivo trabalhista baixo. O Uber, até um tempo atrás, ele não tinha empregado, parece que agora tem, mas ele originalmente não tinha. Então, provavelmente vai ter um passivo trabalhista muito pequeno. Pensando não nessa empresa, mas é só um exemplo de uma forma de atuação que você não tem. De negócio, exato, você consegue um modelo de negócio em que você não vai ter ninguém à sua frente, e você vai ter a oportunidade de conseguir reunir todas essas informações de ativos que o administrador consegue, na execução normal você não consegue. Mas isso sempre pensando muito, acho que o grande problema disso é não banalizar a utilização mas de nada, mas esse é o problema. Sim,
Mas aí a gente estava falando, olha só, e a falência não é para ser banalizada. A gente viu aqui que as hipóteses são restritivas, tentaram mudar essa lógica de que a falência podia ser usada como sucessão de execução, a jurisprudência foi rechaçando isso, depois veio a lei que tentou restringir um pouquinho as hipóteses de requerimento de falência, esse piso de 40 salários mínimos. Mas, indo nessa sua linha, Fábio, é justamente não vulgarizar, é uma regulação. Então, por exemplo, vamos pensar execução frustrada, prévia, aí usar algum critério, seja de valor da dívida, porque aqui tem um piso de 40 salários, então para o Estado pedir, quando for dívida assim, sei lá, de 500 mil reais, estabelecer critérios, claro, bem restritivos, bem definidos, previstos, atendidos todos aqueles parâmetros. Você vê que aquilo ali não viola a impessoalidade, não viola a moralidade. Foi ótima a sua lembrança, embora se fale de execução fiscal, hoje a gente tem meios alternativos de cobrança do crédito público, a jurisprudência já admite e tal, né? Até pela mudança da lei também, que o STJ estava tentando mudar a lei. Então, assim, a falência pode ser um meio de cobrança à disposição. Né? Isso aqui eu estou provocando vocês, não estou falando que tem que ser, estou falando assim, é uma alternativa que a Fazenda Pública pode usar. Né? Imagine aqui, você falou que lá em São Paulo já está tendo essa experiência perante as várias empresariais, não de requerer falência, mas de atuação na falência, que tem sido uma boa arrecadação lá, sim, né? Sim. Justamente por conta dessa devassa que há. Uai, se você tem a chance de se valer desse procedimento e que a sua possibilidade de satisfação do crédito é muito maior do que numa execução fiscal, para que você vai ficar de braços cruzados esperando alguém pedir a falência? Que tem uma jurisprudência lá de 1998, 2000, que foi feito num outro contexto. Hoje, de lá para cá, vejam como a advocacia pública se estruturou no plano municipal, estadual, federal. Só completando também, no final, te fazendo um questionamento que está me deixando dúvida dessa colocação com relação à devassa. Olhando numa perspectiva do interesse público secundário, eu acho que a Fazenda Pública, sim, não pode, prioristicamente, ter uma vedação para que ela use a execução através da falência, né, assim, para poder buscar seu crédito. E, por outro lado, quando o Supremo já declarou a constitucionalidade do protesto, eu acho que ele foi nessa mesma linha. Ou seja, a Fazenda tem, sim, se o interesse dela é arrecadar, nessa perspectiva que eu estou falando, né, não há por que vedar a prioristicamente as alternativas. Agora, com relação à devassa, esses livros fiscais, comerciais da sociedade empresária, do empresário individual, o credor ele tem acesso a esse conteúdo? Porque a gente tem aquela vedação no Código Civil, só administrador. Sim, mas é o que eu falei, na verdade, o administrador tem acesso, por isso que na prática ele é que entra com a ação revogatória, ele pede extensão dos efeitos, porque as outras pessoas continuam não tendo. Mas o negócio é o seguinte, muitas vezes, na praxe, você consegue um bom diálogo com o administrador tem a intenção de tomar essas medidas, porque a função dele é maximizar o ativo, conseguir pagar o máximo de credores. Então, o diálogo é que não a Fazenda Pública vai ter acesso a isso, mas ela vai estar num processo em que alguém tem acesso a isso e vai arrecadar mais, vai haver mais bens e maior possibilidade de satisfação do crédito. Né? Bom, prosseguindo aí. Em caso afirmativo, então, se a gente entender que pode, talvez a mensagem que eu queria deixar com vocês é isso que o Fernando falou, a gente não pode ficar com a ideia se está proibido de antemão. É uma questão que está em aberto, que a gente pode refletir sobre ela, cada um na sua estrutura aí administrativa, né, o Estado, o município, a União, pensar como regular isso, como se valer desse processo. Só uma dúvida, com relação, eu sou um pedido de falência, agora com relação à convolução da recuperação falência, como é que está hoje o entendimento? Não, o projeto de lei vai prever expressamente isso. Ele vai prever expressamente isso, porque lá eles... a gente vai estudar a atuação, mas só adiantando um pouquinho. A recuperação acaba que a Fazenda Pública não é, em princípio, intimada, não participa e tal. E aqui, então lá eles começam a forçar essa intimação, uma participação não de intervenção, mas de ciência do processo e poder fazer algumas intervenções pontuais lá na lei. Não é participação ostensiva da Fazenda Pública, como classe de credores, com habilitação de crédito, não é nada disso no projeto de lei.
né? E aí, uma das situações é ela poder requerer a falência durante a recuperação. Né? Lá não fala nada aqui da Acho que a falência. pergunta do Fábio, você tem notícia de alguma coisa hoje Hoje. nesse sentido acontecendo? Não, eu tenho notícia. Mas se você pensar nas hipóteses de convolução da recuperação judicial em falência e na possibilidade da União intervir em qualquer processo, teria uma margem para pedir serviço de Na verdade, o fato de a devedora estar em recuperação, isso pode ser um critério também, pensando aqui junto. O fato de a devedora estar em recuperação não impede que seja declarada falência por questões estranhas ao processo de recuperação. Como a fazenda pública não participa da recuperação, ela está fora e tal, nada óbvio se a gente entender que a fazenda pública pode pedir a recuperação, a falência, que ela paralelamente solte um pedido de falência numa empresa que está em recuperação. Não fica suspenso esse pedido. A própria lei fala expressamente que durante o curso da falência tem as hipóteses de convolução e falência, mas que o juiz pode decretar com base em pedidos relativos a credores alheios ao processo de falência. Então, por exemplo, se eu sou instituição financeira, meu crédito está lá no processo de recuperação, eu posso, paralelamente, pedir falência, o juiz pode decretar no meu processo a falência da sociedade que está em recuperação. Então, suponhamos, a empresa já está em recuperação, nós estamos alijados, nós não podemos tomar atos materiais na execução. Pode ser um critério também para regular. Em hipótese de cabimento, quando a empresa estiver em recuperação, a gente tentar pedir a falência, porque a gente fica de mãos atadas na prática. Né? Então, por exemplo, pode ser um caminho pedir nessa situação. A gente pode pensar hipóteses em que o Estado está de mãos atadas, que ele não tem mais o que fazer, que ele tentou prévia execução fiscal. E agora? O que me resta para tentar cobrar um crédito? É a falência. Já mostrei, tentei todos os procedimentos outros e eu só tenho essa alternativa agora. Você vai ter que se sentar e pensar, tem várias hipóteses que, se forem reguladas previamente pelos órgãos de cúpula da advocacia pública, pode, nesse caso, né, e sempre levando em conta isso, houve tentativas prévias, ok? Né, a jurisprudência velha, só para provocar os explico. Então, se for cabível, né, basicamente, claro, eu vou ter que ter o protesto dessa CDA, porque a lei fala de título executivo protestado. A única particularidade que está na súmula 361 do STJ diz respeito a que o protesto para fins falimentares, nele tem que haver identificação da pessoa que foi intimada para o protesto. Só isso. Para ter certeza se era o devedor ou alguém vinculado ao devedor que podia receber aquilo, para mostrar que o devedor tinha ciência de que houve um protesto da dívida e que então alguém já está armado contra ele para pedir a falência. Bom, prosseguindo. Efeitos da falência sobre a execução fiscal anteriormente ajuizada. A primeira coisa é que, como o Estado tem essa imunidade, em princípio a falência não tem efeitos sobre a execução previamente ajuizada. A execução previamente ajuizada não se suspende com a decretação da falência. Porque lá na lei de falência tem a regra geral de que as execuções contra o devedor se suspendem por força da decretação da falência. Por que ocorre isso? Com a decretação da falência. Não é o caso da fazenda pública, tá? Estou falando para a generalidade dos credores. Eu tenho lá processos contra o devedor, sobrevém a falência dele. Suspendem-se os prazos prescricionais e suspendem-se as tramitações dos processos. O credor, então, vai tentar habilitar o seu crédito no processo e tentar cobrar aqui no curso do processo. Se chegar ao final do processo e ele não foi satisfeito, o que acontece aqui? O prazo prescricional volta a correr, os processos que estavam suspensos não houve satisfação desses credores, os processos voltam a tramitar normalmente. Tá? Então, essa é a regra para processos contra o devedor. É um dos efeitos da falência, essa suspensão da prescrição e essa suspensão do trâmite dos processos. Isso não ocorre com a fazenda pública por conta do 187. Ela está alheia a esse processo, então ela tem que seguir o caminho normal dela. Ela está alheia ao processo de falência, de recuperação, ela segue normalmente o caminho dela, então as execuções fiscais não se suspendem.
O problema prático é que, com a decretação da falência por haver uma execução concursal, por haver um concurso de credores, há um chamado princípio da unidade e da universalidade. Dois princípios. Unidade e universalidade, que são sinônimos, e universalidade do processo de falência. Então, eu vou arrecadar todos os bens, todos os valores de titularidade do devedor, para usar para pagamento dos credores que constarem no quadro geral de credores. Então, a Fazenda, com a decretação da falência, por mais que não haja nenhum óbice à tramitação do processo dela, ela não vai poder tomar medidas de coerção do patrimônio do devedor no curso do processo de execução fiscal. Então, ela não se suspende, e embora ela não se submeta ao concurso formal de credores, ela vai se submeter ao concurso material que vai se formar aqui no quadro geral de credores. Então, a gente vai ter a ideia de penhora no rosto dos autos no processo de falência, e o juízo da falência vai rolar o fisco, a Fazenda Pública, no quadro geral de credores. Daqui a pouco a gente vai discutir esse posicionamento da Fazenda Pública ali, mas por hora eu quero só que vocês percebam essa ideia geral de que a execução fiscal não se suspende, em princípio ela não sofre efeitos. A questão prática é que, por conta do processo de falência, não pode haver penhoras no processo de execução fiscal. E isso, que vocês tinham falado há pouco, eventuais valores construídos no âmbito desse processo de execução fiscal deverão ser entregues ao juízo da falência, por conta da universalidade da falência, por conta do concurso de credores que lá existe, né? Então acaba que, na prática, a falência vai ficar, a execução fiscal vai ficar meio em banho-maria, aguardando o desfecho da falência. Daí a importância de intervir nesse processo para aumentar a chance de satisfação do crédito da fazenda, né? Bom, outra situação no item 3.3. A falência não suspende o prazo prescricional do crédito tributário. Claro, vocês estão cansados de saber, causas de suspensão relativas à prescrição, suspensão da prescrição tem que ser reguladas por lei complementar, né?